bom dia, gente. Ô, gente maravilhosa, olha que céu maravilhoso, né? Minhas plantinhas. Eita, alguém deixando alguma coisa lá na porta. Ai, ai, bom dia, mas bom dia mesmo. Ai, que bom, né? Já estamos vivendo o melhor dia da nossa vida, né? Como é bom ser feliz, como é bom a gente poder viver, né? Nessa terra dos viventes, graças a Deus, mais um dia. Melhor será o dia que nós tiver voltar para casa, né? Quem tem a certeza de voltar para casa, né? Porque tem gente, eu estava vendo uma senhora ontem, ela é evangélica, né? Ela é de uma denominação aí. E ela tá com câncer, sabe? Aí ela tava desesperada. Ontem foi Dia das Mães. Ela é a filha dela, tal. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, se ela, eu falei assim, a senhora crê que a senhora é salva? Ah, eu sou pecadora. Eu falei, não. Aí eu comecei a explicar, gente, não existe mais pecado. Bom, enfim, né? Então eu vou contar uma história hoje que eu tava lembrando, né? Como que eu comecei a pegar os papéis? Eu expliquei aí no vídeo de baixo que eu comecei por causa que eu escutei meu pai falar que dinheiro acha em qualquer lugar, né? Aí, quando eu tava lá naqueles tempos que eu tava vivendo lá com a minha mãe, que a minha mãe separou do meu pai, lá que tá aí embaixo, aí eu fui embora lá pra igreja da igreja da fé, a gente migrou pra igreja do Davi Miranda, né? Aí ficando lá na igreja do Davi Miranda, lá eu aprendi tudo na minha vida. Eu tinha 5 para 6 anos. Porque aí tem gente que não entende. Nossa, mas 5, 6 anos. 5, 6 anos, uma criança pobre em 1960, gente, já era esperto. Já. Quer dizer, nós que era da rua, né? Porque eu posso falar que eu era da rua porque eu era pobre e a gente vivia na rua. Jogava carrinho, andava de carrinho de rolemã, jogava aquele bolinha de gude, e brincava de pique-pega, e brincava de esconde-esconde. Era as brincadeiras de antes, né? Aí o que acontece? Eu conheci uma pessoa maravilhosa que até hoje eu lembro dela. Ela chama, ela era mudinha, né? Ela era muda. E ninguém gostava de brincar com a mudinha, porque a mudinha ficava nervosa, ela fazia aquele som. E a mãe dela, da mudinha, era o quê? Carroceira. Aí eu conhecia a mãe dela, eu não saía mais da casa dela. Quando a minha mãe ia na igreja, porque lá no Davi Miranda era só de noite. Mas aí de dia minha mãe trabalhava, minha mãe trabalhava com massagista e tal. Só que aí eu conhecia a mudinha, então minha mãe dava um dinheirinho para a mãe dela cuidar de mim durante o dia, porque a minha mãe me levava, eu ia dormir em casa, a minha mãe me levava para o Caetano de Campos, que era a escola lá na Praça da República, e ela sabia que eu sabia ir embora, que naquela idade, com 5, 6 anos, eu já sabia ir embora, eu pegava o bonde, né, um tempo pegou o bonde. Aí começou o ônibus da CMTC, que chamava, ele era Moema, eu lembro que era Moema, né, que ele ia para Moema, da Praça da República, ele ia para Moema, mas ele fazia aquele trajeto pela João Mendes. Aí eu ficava lá no ponto e ia embora sozinha, o motorista já me conhecia, e eu sabia que eu tinha que ir para casa da Mudinha, que morava na Conselheiro Furtado. E aí eu já vi o Tércio, já vi a Miriam, eu andava, gente, eu já naquele tempo já andava. Só que eu já ia recolhendo os material que eu via na rua, eu via muito jornal, eu via muito papel, porque eu aprendi com a mãe da Mudinha, né? E aí nós saía para recolher os materiais, né? A gente já ia para recolher os materiais. Aí ela me dava o dinheirinho, ela ganhava um dinheirinho e felizes para sempre. Foi assim que eu comecei a coletar em 1965 para 66, né? Eu começava a recolher material com a mãe da Mudinha. Aí a Mudinha, ai, eu amo ela, só de lembrar, que pena que a gente não se viu mais. Aí era muito bom, com a Mudinha eu já fiz amizade com as crianças lá embaixo no parque, no Gristério. Aí o que acontece? Aí o Davi Miranda começou a fazer culto de tarde e de noite.
né? Pra dar medicina. E enchia, gente, enchia. Aí já começou a cura divina, aí já começou aquele negócio de sair Satanás. Sai, Satanás, em nome de Jesus, sai, Satanás. E começou isso daí, e aí todo mundo que tinha curiosidade de ver os. Era só. Ai, loucura, gente. Aí, e tinha a mãe da Sandra que também abriu um centro de um terreiro de, né? Terreiro. Mas só que lá era outra coisa. Ela me contou a história. Ela falou assim que eles tinham aqueles costumes. Eu falei, mas por que a senhora é diferente da minha mãe? Né? Eu acho que eu perguntei assim também. Aí ela me explicou que não era macumba, porque eles fazem esse tipo de trabalho. Então, e comecei a aprender sobre o umbandismo. Ela era umbanda, assim, porque eles tocavam cabaques. Aí eu ia lá para casa da Sandra também. Aí eu vinha conhecer um homem que ele era mórmon. E eu fui ler para ele, eu não li a Bíblia, eu falei o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansar. Porque minha mãe, quando me punha de castigo, joelhada, ela fazia, eu ficava fazendo essa ladainha do Salmo 91. E o que acontece? Aí o que aconteceu? Peraí, gente, deixa eu ver a água aqui. O Davi Miranda lançou, eu não lembro se, eu acho que foi nessa época, já em 67. Gente, a cronologia, eu sei da história, mas a cronologia certinha, assim, eu não sei. Eu acho que foi em 65 que ele lançou aquele panfleto do Salmo 91. Então eu decorei, porque minha mãe fazia eu ficar de castigo com aquilo, né? Aí eu conheci um homem, aí eu vim conhecer a religião mórmon. Porque o que estava acontecendo em São Paulo? Estava pipocando tudo quanto era. Estava pipocando espiritismo, estava pipocando o pessoal mórmon, estava pipocando os testemunhos de Jeová, estava pipocando tudo. Da Assembleia de Deus. Olha, só sei que era cada um numa esquina e uma quebrada. Mas para fazer a reciclagem, eu lembro que foi com a mãe da Mudinha, que era a carroceira. Aí nós ficamos, nossa, a gente saía com a carroçona, o pai dela tinha uma carroçona, porque ele também fazia mudanças. Então nessas que ele fazia mudanças, eu ganhava roupa, eu ganhava as coisas, e foi assim que começou a minha vida de aprender a mexer com reciclagem. Né? No caso não era reciclagem, era lixo. Naquele tempo eles falavam que era lixo. Muita gente hoje ainda fala, eu vou jogar o lixo fora, que é reciclagem. Uma senhora uma vez veio aqui na minha porta, falou, tem um monte de lixo lá em casa, a senhora não quer ir buscar? Eu falei, filha, lixo eu não pego, eu pego reciclagem. Ela ficou me olhando, ela falou, não, mas é reciclagem. Eu falei, porque... Aí eu expliquei, reciclagem é uma coisa e lixo é outra, né? Do século XXI, né? Aí, gente, foi assim que começou. Aí eu fui lá para os depósitos. E lá no Glicério, hoje, né? No século de hoje, que era o século, óbvio, século XIX, né? Que eu tô falando, que eu já pulei eu vivi o século XIX, agora o século XX eu pulei para o século XXI, né? Eu vivi no século XX. Então, lá no século XX, era muito interessante, que começou a surgir uma senhora que começou a fazer associação dos carroceiros, né? E que hoje é uma das maiores cooperativas de reciclagem de São Paulo, é lá, né? Foi muito a mãe da Mudinha, era a mãe da Sandra, também começou a fazer isso. Um monte de donas de casa que tinha filhos e que não tinha como trabalhar, não arrumava emprego, porque naquele tempo lá da minha mãe, lá nos anos 60, era difícil. A minha mãe, ela se formou, eu tenho uma foto dela aqui, ela se formou em enfermeira, só que o que a minha mãe fez? A minha mãe, ela entrou na área que chamava massagista. Minha mãe fazia massagem nas madame. E eu ia nas casas das madame. Eu cresci embaixo de maca de massagem, né? Porque minha mãe, com o tempo, como minha mãe viu que eu estava com muito rueira, porque eu fiquei rueira, ela estava, né? Ela viu que eu estava rueira, né? Eu já estava com os modos, já estava ficando com menininha e eu tive um problema de quase um estupro de um bêbado, né, de um homem na rua, um mendigo, sei lá o que foi. Eu lembro que ele me pegou e a minha mãe, eu contei para minha mãe, eu falei, sabe aquele homem assim, fez assim, assim em mim, que eu consegui fugir dele. Então o que aconteceu? Minha mãe já começou a ficar
com medo de largar eu na rua, porque eu estava muito roeira, eu era muito roeira. Ixi, eu ia para a escola, já ia, depois da escola, que eu saía de manhã, não voltava para casa, eu voltava 9, 10 horas da noite. Eu sumia no mapa, minha mãe não me achava. Mas como eu sabia que ela estava sempre na igreja, eu ia lá para a igreja buscar ela de noite. Mas ela percebeu que eu não estava mais ficando na igreja, eu não parava mais para brincar com as crianças. Aí ela me batia, aquelas coisas que eu estava com o diabo no corpo, era uma loucura. Mas é assim. Tá bom, gente? Contando mais uma história para vocês. Aqui é o canal Adriana Hadi e suas reciclagens. Deixa um assim, ou deixa um assim, mas deixa. E eu não sei, o povo deu uma sumida aqui do canal. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei. Sabe o que está acontecendo? É que a maioria se inscreveu e pararam de dar o like. Eu acho que é isso, pararam de dar o like. E parando de dar o like, as pessoas, meu amigo estava falando ali para mim, ele falou, mas eu não estou mais recebendo notificação. Eu falei, lógico, você não está likeando aí. Eu falei, você tem que dar uma likeada, meu, não pode deixar de dar like, porque senão não vai para frente. Apesar que eu acho, quando a gente não tem certeza, né? É o que eu falo sempre. Quem acha não tem certeza. Que logo vão tirar muitos canais. Vão tirar muitos canais porque o que acontece? Estão monetizando, estão fazendo não sei o quê. E agora está virando, como fala, aquele superproduções, né? Estão fazendo aí. Tem gente que já faz até, já tem o comercial, né? Aí bom, seja a vontade do meu pai, né? Eu gostaria que ficasse para a história o meu canal, porque eu acho interessante, principalmente voltando ao passado. Gente, eu vou deixar um ótimo dia para vocês. Hoje eu vou ficar de boa, graças a Deus eles levaram o meu material. Então agora eu vou separar materiais, eu vou arrumar os materiais. Por favor, não deixem de fazer a reciclagem, porque igual você viu, lá em 1965 já ajudavam as famílias e ainda continua, né? Continua, não é mais no modo carroça tanto, né? Tem poucos carroceiros, apesar que aqui nos bairros, porque lá no centro da cidade está lotado de carroceiro. Então, se você morar pelo lado do centro, que vocês que moram ali no centro da cidade de São Paulo, não deixem de fazer as reciclagens. Se você trabalha nas lojas aí no centro da cidade, separem as caixas, deixa para os carroceiros, ajuda a gente, porque nos gera renda. O pessoal lá da Praça da Sé, a maioria que trabalha lá, tirando as coisas, né, os vagabundos, porque tem vagabundos também, falam, ai, tadinho, não, eu conheço bem lá, eu sei como é que é. Infelizmente tem, né, tem os viciados, tem os que bebem, tem isso, tem vários problemas, mas eu acredito que estão arrumando um jeito. O melhor jeito que eu acho que teria que ser feito é uma associação, a prefeitura fazer um negócio, uma cooperativas para eles trabalharem, porque ninguém ali é vagabundo, preguiçoso. Mesmo aquele que bebe, para ele comprar a cachaça dele, ele vai pegar material recicláveis. Tinha que ter uma associação de fazer eles limparem a praça, pintarem a praça. Tem vários profissionais ali jogados, né, que perderam o documento, brigaram com a mulher, a família jogaram para fora, a família que desiste. Ali é um problema social da Praça da Sé. Na verdade é esse. Porque tem muita gente boa lá, tem. Eu sei que tem, porque eu tive lá. Tchau, gente. Não esquece, recicla, separa seu material. Se você trabalha em bar, separa material. Se você trabalha em restaurante, separe o material. Por favor, vamos ajudar o próximo. E eu tô aqui, tá bom? Eu já avisei minhas colaboradoras e meus colaboradores para nem deixar aqui na porta por causa do meu pé. Eu não tô aguentando ir buscar os materiais. E também já tô ficando mais velhinha, né? Então já tô pegando um pouco leve. Voltei a trabalhar ali no Seu Nenê, voltei pro prédio, porque devido ao seu Lucas vir buscar o material, agora eu ajunto tudo de novo, daqui uns 2, 3 meses ele vem buscar. E eu vou fazendo meu serviço devagarzinho, porque tudo posso naquele que me fortalece. Meu pai nunca me abandonou, nunca. Eu tava lá em 66, ele já habitava dentro de mim. Gente, eu tenho tanta experiência de crer, como eu sempre quis no meu Deus, né? E lá em 65, 66, eu aprendia muito sobre a palavra, né? Porque tinha a escolinha dominical. Então, a gente não pode só atacar as igrejas de pedra. É óbvio que não existe aquilo, mas
É uma cultura também, né, religiosa, assim, a parte da religião. O que estraga o sistema religioso é o dinheiro, né? É os pastores ficarem muito ricos, não tinha que existir esse tipo de situação. Mas lá você aprende, porque se não falarem, se não tiverem pessoas para falar do nosso pai, ninguém vai conhecer, né? Bom, enfim, os pais têm que ensinar os filhos, né? É aquilo, né? Apesar que eu não sei se adianta muito, porque outro dia mesmo meu filho estava acendendo vela e tá cansado de saber que eu não aceito. Falei com ele, falei, Eduardo, isso daí não tem nada a ver. Papá. Mas é aquilo, o Deus habita dentro de cada um. Eu sinto muito por ele, por ele. Eduardo, me escuta. Eduardo, escuta, vela não vira, filho. Eu vou deixar aí um bom dia para vocês, tá? Te amo, Ralph. Te amo, filho. Boa viagem, tá? Eu te amo. Deus está contigo, tá? Tchau. Bom dia. Bom dia, gente. Deus está contigo também. Meu cafezinho ficou pronto. Eu vou tomar café e vou ficar aqui de boa. Mas não esquece, separa os materiais, por favor, separa. Coloca na porta da sua casa, deixa aí na porta da sua casa separadinho, né? Se possível, não põe no dia da coleta seletiva, põe no outro dia. Sempre, ó, eu sou uma que quando eu passo por aí, eu pego. Hoje eu não saí, porque estava muito frio aqui em São Paulo, eu não saí. Ó a cara deles, ó. Ó a cara do Johnny. O Johnny fica escutando eu falar, ó. Ó quem fica escutando eu falar. Né no pão! Eles não gostam quando eles não saem, ó, o Samuel. Já tá amuado lá. Mas daqui a pouco eu dou uma volta com eles, eu vou dar uma volta um pouquinho. Eu não posso parar, né, gente? A gente não pode parar. Ótimo dia, bom trabalho para você que vai trabalhar, que vai sair para trabalhar. Bom trabalho. Não leve seus problemas de casa para o trabalho. Sempre sorri. Lembrando, meu pai está dentro de mim, meu pai está dentro de mim. Com o meu pai eu vou, com o meu pai eu volto, sem dinheiro eu vou, com dinheiro eu volto. Com dinheiro a gente vai sem dinheiro, mas trabalhando a gente volta com dinheiro. Tchau, gente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora o YouTube está se dando bem com eles. O YouTube cismou com o Johnny. Tchau.